Tudo bem, minha gente? Aqui é o Rui Henrique e sejam bem-vindos ao Domingo Mal-Assombrado, o quadro do canal onde você vai pegar seu café, sua pipoca ou seu chocolate quente e curtir uma hora de histórias assustadoras. Se preparem para o Domingo Mal-Assombrado. Domingo Mal-Assombrado. Todo mundo sabe que casamento é coisa sagrada, mas às vezes acontece coisa que parece que até o diabo bota a mão no meio. Hoje eu vou contar duas histórias mal-assombradas que se sucedeu por aqui por perto. Aqui mesmo, em Escada, onde teve essa história que quando eu conto eu me arrepio. É a história da noiva assombrada do Alambique de Damião Ferreira. Seu Damião era um grande fabricador de cachaça da região e dono de umas terras perto do Engenho Liberdade. Seu Alambique era considerado por muitos o que fazia a melhor cachaça. Porém, para trabalhar lá, tinha que saber que o serviço era pesado. Seu Damião gostava de tudo sendo feito no certo. Tinha que andar na linha, feito militar. Mas de repente, seu Alambique e suas vastas terras passaram a ser assombrados. Uma mulher vestida de noiva começou a ser vista pelos trabalhadores. A aparição surgia do nada, em qualquer lugar, e do mesmo jeito sumia. Os que viram disseram ser moça de grande beleza. Era uma galega de rosto e feições angelicais. Nem parece assombração, disse uma testemunha que ficou espantado diante de tanta beleza. As histórias de avistamento de assombração eram tantas que logo chegaram aos ouvidos do patrão. Que história de fantasma o quê? Vocês querem fazer corpo mole? Só quer saber do seu pagamento e de suas cachaças para beber, dizia ele sempre que ouvia alguém contando aquela história. Seu Damião era homem das ciências, que ninguém fosse lhe falar de religião, que ele logo virava bicho de raiva. Não suportava a ideia de que existia coisas sobrenaturais no mundo. Era o que o povo chamava de ateu. Fantasma não existe. O que existe é gente querendo fazer corpo mole aqui, berrava ele. Mas o fantasma da noiva passou a ser visto por todos os trabalhadores do Alambique. E então, um dia lá, seu Damião mandou chamar o padre. O religioso foi trazido às pressas para o Alambique. O que foi que aconteceu? Se perguntava a todos os trabalhadores. Ele deve ter se deparado com a noiva fantasma e ficou assombrado, por isso mandou chamar o padre, falou um dos trabalhadores. E dito e feito, o homem revelou para o padre que a tal noiva fantasma tinha lhe aparecido. E pior, ela estava ali, naquele momento, diante de todos, mas apenas ele podia vê-la. O padre rezava, mas nada dava jeito. A assombração estava diante dele e apenas ele via. De repente, o homem começou a falar com aquela assombração. Me desculpe, Glória. Eu já me arrependi 1000 vezes de ter matado você naquela noite da lua de mel, disse o homem. Então, deu um suspiro profundo e seu corpo se acalmou. Tinha morrido, mas ali ele revelava que ele tinha matado a própria noiva na lua de mel. E ela tinha vindo lhe cobrar, pois como depois se ficou sabendo, seu Damião antes era um pobre coitado, filho de uma família falida do Recife, e que viu a oportunidade de voltar à riqueza se casando com a filha de um dono de Alambique aqui de Escada. Porém, na noite de núpcias, o marido a matou. Depois disso, ninguém mais viu ela pelas terras. Assim como também a noiva, que era a mesma mulher, nunca mais foi vista vagando por ali, mesmo porque o Alambique de seu Damião não viveu mais sem o seu dono. Outra história macabra se sucedeu aqui também. Ruth era uma moça trabalhadora e prendada. Seu pai
era seu Afonsinho, o vigia do Rosa Benta, muito bem quisto e braço direito do senhor do engenho. Desde menina, Ruth tinha crescido junto com os filhos do patrão. Por isso, foi uma felicidade para todos que a menina ia se casar. O patrão, pela muita consideração por seu vigia, decidiu pagar pela festa da filha do empregado. Até padre da paróquia de Palmares estava para vir. Na cidade inteira não se falava de outra coisa, senão do casamento de Ruth. O noivo morava em Água Preta, também homem trabalhador e bom com a terra. Foi buscar longe o esposo, dizia o pai, quando conversava com algum amigo. Aquilo para seu Afonsinho era motivo de muito orgulho. Tinha criado muito bem a filha para ver aquilo mesmo. Ruth tinha se tornado uma mulher de respeito e trabalhadora. Estava entregando a filha a um bom sujeito e de boa consideração lá em Água Preta. E foi pensando nisso que o pai lhe presenteou com um pedacinho de terra ali perto. Aquela filha era o seu orgulho. Não queria se ver longe dela. No fundo, ainda havia como uma menininha. E assim, o tempo se adiantou. Logo, já era o dia do casório. O pai foi buscar o padre logo no começo da tarde em Palmares. A igreja estava muito bonita e foi arrumada pela mãe da noiva. Às 4 da tarde, deu-se início à cerimônia. A noiva tinha se atrasado um pouco, mas já estava pronta para receber o noivo. Ao lado do pai, Ruth esperava ansiosa para entrar na igreja. Porém, já tinha se passado mais de meia hora e nada do noivo. Ele pode ter se atrasado com algum imprevisto, logo chegará. De Água Preta para cá não é tão longe assim não, disse o padre. E assim, 1 hora se passou e depois mais meia hora sem o noivo chegar. Os convidados já falavam e cochichavam um no ouvido do outro. Teria o noivo desistido de tomar estado e responsabilidade de homem de família? Sabia-se que não, pois ele era um homem de respeito e muito considerado em Água Preta. Com certeza, preparado para suportar tanta pressão de um matrimônio. Ele não ia me abandonar não, papai. Eu sei que ele me ama. Jurandir estava ansioso ontem, disse a noiva a seu pai. O vigia do engenho Rosa Benta sabia daquilo. Tinha conversado várias vezes com o futuro genro. Tinha analisado e estudado cada reação dele. Não entregaria sua amada filha a um homem que não tivesse lhe passado confiança. Quando ia dar 2 horas de atraso para o começo do casamento, se ouviu uma conversação. Ruth então ouviu que o noivo tinha chegado. Seu coração se alegrou naquele momento e logo viu dar entrada na igreja seu amado vestido de paletó. Estava muito bonito, pensou ela. A moça sorriu. Logo se deu a realização da cerimônia conforme manda o ritual religioso. O noivo fez seus votos e em seguida a noiva, e os dois colocaram a aliança um no outro, como manda a tradição. Foi quando se escutou uma gritaria horrível vindo lá de fora da igreja. Uma mulher berrava como se fosse chegada a hora da morte. O que era aquilo? Todos se perguntavam e a multidão correu até a porta da igreja. Uma mulher idosa, toda ensanguentada, berrava em horror. Ruth logo a reconheceu. Era Dona Elizabeth, mãe de seu noivo. Meu filho não! Meu filho não! Gritava ela. O padre correu ao seu encontro. O que foi, mulher? O meu filho, ele está morto. O carro de boi em que a gente vinha caiu na ribanceira do Juá. Meu filho e meu marido estão mortos. Só eu consegui chegar até aqui para pedir ajuda, disse ela, desesperada. Nesse momento, Ruth procurou pelo noivo e não o viu. As pessoas foram até a ribanceira da estrada do Juá e lá encontraram 2 mortos, pai e filho, o sogro e o noivo de Ruth. O boi, que trazia o carro, se assustou bem na beira da ribanceira, fazendo todos despencar lá embaixo, numa altura de mais de 20 metros. A mãe do noivo escapara por um milagre, pois até o boi morreu naquela hora. Após o acidente, a mãe do noivo caminhou muito até chegar na igreja.
Aí foi que a conversação aumentou. Todos tinham visto o homem entrar na igreja com os próprios olhos. Mas o que estavam vendo era na verdade sua alma penada, que, não aceitando morrer no dia mais aguardado de sua vida, fora, em forma fantasmal, cumprir sua responsabilidade. Ruth tinha se casado com um noivo morto, com um fantasma. O pior é que todos tinham visto, inclusive o padre. Infelizmente, a noiva caiu em tristeza mortal, vindo a morrer anos depois de desgosto. Foi uma desgraça para as duas famílias. Essa história, até hoje o povo fala por lá, como se tivesse acontecido ontem, mas já vai longe os anos em que tudo se deu. Esse caos aconteceu na cidade de Escada, em Pernambuco, e já faz muito tempo. Desde menino até seus 17 a 18 anos, viveu Cícero na Casa Grande, do Engenho Liberdade, ao lado de sua mãe, Maria Grande, que ali trabalhava havia anos, ora de lavandeira, ora de cozinheira, ora cuidando da casa ou dos meninos, nas ausências da senhora do engenho, pois ali ela era pessoa de confiança. E de tanto ali viver, lidar e servir na Casa Grande do Liberdade, ela ganhou o nome de Grande. Assim, era tratada pelo povo do engenho, Maria Grande. Se a mãe era grande, o filho era Cício Grande, na fala da gente do Liberdade. Cício era um menino vivo, inteligente, moreno claro queimado do sol, que tanto ajudava a mãe em seus trabalhos na Casa Grande, como também nadava feito peixe no rio Camivozinho. E assim foi crescendo Cícero, que apesar de vadio e peralta, mas prestativo, ia conquistando a simpatia de todos, inclusive dos senhores do engenho. Aos 15 anos, Cícero pediu à sua mãe permissão para cortar cana, para o engenho, que estava então na fase de moagem. A mãe não tomou conhecimento daquela doidice do filho, como considerou o propósito de cambitar cana. Desapareceu Cícero de manhãzinha das vistas de sua mãe, só voltando ao meio-dia, com um relho na mão, cheio de carrapicho e o rosto todo cortado das folhas de cana, dizendo, muito ancho, ter cambitado e amarrado a cana no escondido. Sua mãe ralhou muito com ele, mas não deixou de achar certa graça na disposição do filho para cortar a cana. Aos 17 anos, Cícero era fornido, desembaraçado e forte. A mãe já não tinha mais ele sob as vistas, como antes. Não era mais um menino de vadiagem, como os outros, na bagaceira do engenho, nem de andar de bodoque na mão, atrás de passarinho, ou de passada nas correrias no lombo dos cavalos. Cícero engrossara a voz. Era um rapaz e queria trabalhar, não de enxada. Queria cambitar, cortando cana nas moendas. Queria, como dizia, fazer alguma coisa, ajudar o coronel Fernando, o senhor do engenho. Astucioso como sempre fora desde menino, botou-se para o senhor do engenho, a quem falou de seus propósitos. Não era mais um menino de ontem. Queria trabalhar, fosse no que fosse. E dessa disposição do rapaz, resultou Cícero aparecer cambitando cana na moagem desse ano. Cumpria ele assim, como seus companheiros de cambito, aquela tradicional praxe das botadas dos engenhos do Nordeste. No fim da safra desse ano, tendo se desincumbido bem de seu ofício de cambiteiro, Cícero ia se iniciando em outros trabalhos no engenho. Daí por diante, exerceu ele várias outras atividades no Liberdade. Aos 20 anos, homem feito, era ajudante de cargueiro no engenho. Nessa condição, nas ausências do cargueiro, conduzia ele comboios de açúcar lá para Palmares. A essa altura, o senhor do engenho fez-lhe o estribeiro de cavalo. Era um menino, era um estímulo e uma maneira de destacar o rapaz que desde menino vivia à sombra da Casa Grande. Cícero não dormia mais nas dependências dos empregados da Casa Grande, ao lado de sua mãe, como nos tempos de menino. Agora residia ele na casa de sua mãe, lá no sítio Bananeiras.
Era Cícero então um homem de muitas atividades. Tinha a simpatia e a confiança da Casa Grande e procurava corresponder a essa simpatia e confiança dos senhores do Liberdade. Solteiro, não falava em casar, embora que mulherengo. No ciclo do Natal, ou mesmo antes desse período, na fase da moagem do Liberdade, quando o bem-te-vi se enchia de mulheres vindas do Bonito e até de Palmares, atraídas pelo samba de matuto do zabumbeiro Zé Vicente, na Rua do Urubu. Lá estava Cícero, vez por outra, aos sábados ou domingos de noite, para matar o tempo, tomando cachaça com caju e dançando com as meninas de Zé Vicente. O tempo corria. Um dia o estribeiro do Liberdade sentiu necessidade de alguém ao seu lado, de mulher e casa, para mudar de vida. Homem de trabalho, começava já a se cansar da rua e do furdúncio do samba do Zé Vicente. Mesmo assim, vez por outra, lá estava Cícero, na Rua do Urubu, girando nos braços das morenas. E foi numa dessas alegres noites de batuque e de dança na Rua do Urubu que Cícero encontrou Mila Branca. Uma pardinha clara, de olhos cor de anum, pretos como a noite e de cabelos da mesma cor. Tinha um requebrado nas cadeiras e um repinicado no pé quando dançava, que só ela sabia fazer. Tinha uma graça brejeira no falar e seu corpo de flor silvestre era um convite ao pecado. Mila era uma tentação. Vinha de Camivu Grande, onde morava para animar o samba de Zé Vicente. Cícero se embeçou logo pela morena. E nessa noite ninguém mais dançou com ela, porque o estribeiro do Liberdade não deixou ela um só instante. E quando o dia amanheceu, Cícero tinha a moça para carinhar e caseira para cuidar dele. Logo, arranjasse uma casa no Liberdade. 8 dias depois desse encontro de Cícero com a moça do engenho Camivu, já tinha o estribeiro casa para morar com ela no Liberdade. Ficava a casa no descambar da ladeira do Cercado Grande do engenho, para os lados do bem-te-vi. De sua casa, que ficava junto de uma velha pitombeira, se avistava a vila que o pássaro do Papo Amarelo deu o nome. Numa dessas visitas de Cícero à Casa Grande do Liberdade para pedir a bênção de sua mãe, comunicou seu propósito de morar com a moça do Camivu na casa da pitombeira. Homem feito e ganhando dinheiro por conta própria, a velha concordou com o intento do filho e recomendou juízo, que ele, Cícero, ia agora fazer família. Cícero ajeitou a casa da pitombeira e para lá levou Mila Branca. E assim, juntos e se querendo os dois, cada vez mais, o tempo foi correndo e chegou o inverno. Mas agora, Cícero tinha o acalento e o calor de Mila Branca. Podia agora rolar chuva lá fora a noite toda, que para ele não faltaria carinho e calor. O inverno desse ano foi pesado. As noites agora eram de frio, chuva e de vento. A velha pitombeira da casa de Cícero ressentiu-se nesse ano dos ímpetos desse inverno. Lá fora, na relva molhada, cantavam os grilos, coachava as rãs e nos longe, nas noites geladas, ladravam os cães vadios e friorentos. Passou o inverno, outro verão chegou, e com o verão, nova safra, nova moagem de cana no Liberdade. Até então, na casa da pitombeira, reinava alegria e paz. Mas no amor, nem sempre a paz perdura. Era no domingo de dezembro, o Liberdade estava em moagem da safra daquele ano. Era dia de feira em bem-te-vi, e Cícero fora à feira com Mila Branca. Bonita, como sempre, era ele todos olhares de ciúme em torno dela. Mila, desde que passara a morar no Liberdade, nunca mais fora para os lados do Camivu Grande. Nem tivera mais notícias de lá, onde tempos atrás trabalhara na Casa Grande, e onde deixara também muita gente afeiçoada por ela. Talvez, pensava Mila, fosse encontrar na feira algum conhecido de Camivu. Cícero, sempre ao lado de Mila, comprava aqui e acolá coisas para a casa da pitombeira. Num dado momento, prometendo ele voltar logo, deixou ela conversando com uma conhecida do Liberdade e foi até o barracão da feira comprar uma peça de corda para armar em casa uma rede que tinha comprado na feira. Demorou-se um pouco em conversa com amigos no barracão.
De volta, a conhecida de Mila já não estava com ela, e ao seu lado estava um desconhecido com quem Mila conversava animadamente. Cícero, pelo tom da conversa de Mila com o desconhecido, não gostou daquilo. Mila foi logo dizendo que aquele era seu amigo conhecido do Camivu. Tentou uma aproximação dos dois homens, mas não deu certo. Cícero, de cara fechada, puxou bruscamente a moça pelos braços, saindo, mas o desconhecido agarrou Cícero pelo ombro, fazendo ele se voltar. O nome do homem era Zé Sotero, purgador do Camivu e ex-namorado de Mila Branca. E desse puxa pra cá, empurra pra lá dos dois homens, resultou uma briga feia entre eles, e ninguém que se arriscava a contê-los. Era um choque violento e sanguinário de dois homens em luta por uma mulher. E enquanto os paisanos da polícia não chegavam, os dois homens se atiravam um ao encontro do outro, como dois bichos em luta mortal. Em dado momento, Cícero atingiu um dos ombros de Sotero, jogando ele no chão, e logo fazendo o sangue escorrer. A noite desse dia foi de tormenta na casa da pitombeira. Cícero, que a essa altura já sabia que aquele homem se tratava de Zé Sotero, ex-namorado de Mila Branca, não podendo conter os ímpetos de seu temperamento, surrou impiedosamente a amante, quebrou Mila Branca no pau também, e depois trancou ela em casa e botou-se para o bem-te-vi. Ficou com um nó na garganta e um peso no coração. Ferido, estava nos seus brios de homem enganado pela mulher que escolhera para a companheira de seus dias. Só às 5 horas da manhã de segunda-feira, voltou Cícero à sua casa na Pitombeira. Lá chegando, sem ter pregado os olhos durante a noite toda que passou fora, abriu a porta da frente. A casa estava vazia. Mila Branca tinha fugido. E essa decepção e esse tormento a mais resultava da grande paixão de Cícero por Mila Branca. Ao lado dela, seus excessivos zelos de amante não lhe permitiam paz. Sem ela, ele não podia viver. Esse era o círculo fatal que estava preso o estribeiro do Liberdade. Vazia a casa de Mila, vazia também estava a vida de Cícero. A desfeita, com pancadas que impusera a ela, refletia o profundo egoísmo de sua paixão. Ao meio-dia dessa segunda-feira de dezembro, quando toda a gente do Liberdade já sabia e comentava os acontecimentos do bem-te-vi, recebe Cícero um recado de sua mãe, pedindo de sua ida até a Casa Grande. Ao anoitecer, Cícero, na Casa Grande, onde foi recebido pela sinhazinha, a senhora do engenho e sua aflita mãe. O estribeiro estava abatido e cabisbaixo, como se respondesse por uma grande culpa. Relatou, de voz baixa, entre nervoso e rancoroso, o acontecido, inclusive a surra que tinha dado em Mila e sua fuga, e seu propósito de ir buscá-la lá no Camivu Grande. Sua mãe, diante do sofrimento do filho, afagando-lhe a cabeça com as mãos trêmulas, disse-lhe palavras de consolo e paz que só as mães sabem dizer aos entes queridos em tormenta, como era o caso de Cícero. Sua mãe, ao dar-lhe a bênção daquela noite, disse-lhe de alma sofrida, com a experiência de quem já viveu muito nessa vida, o seguinte conselho: diz o ditado, meu filho, que mulher de ninguém é que nem desgraça, perde quem corre atrás de sua graça. E concluiu: juízo, meu filho, juízo. Aquela noite ele não pregou os olhos, sua mente só passava Mila Branca. Para completar a desgraça, era a noite de forrobodó no samba de Zé Vicente, lugar onde ele tinha encontrado Mila Branca dançando. Lembrou que naqueles dias todos os olhos se voltavam para a morena. A beleza da parda encantava os homens e enchia de inveja as mulheres. Tinha tido sorte, pensava Cícero. Sorte ou azar, pois como sua mãe mesmo tinha dito, mulher de ninguém nunca presta para tomar responsabilidade. No momento, o homem decidiu sair para tomar uma no samba de Zé Vicente. Quem sabe, assim, esquecesse Mila Branca. A festa comia a noite toda. Cícero bebeu a medida e fora de medida. Tava bêbado,
decidiu que era melhor ir embora. Nada ali o estava fazendo esquecer a ex-amante. Na verdade, fazia lembrar mais ainda daquela moça faceira. Quando ele ia pegar a estrada para sua casa, um braço lhe segurou. Num rompante, pensou em esmurrar aquele que ousava lhe segurar, mas viu que era um rosto conhecido. Era Zé Tinteiro, feirante do Bem-te-vi. Achou estranho a presença do homem ali. Na verdade, nunca mais tinha visto ele. Tinha até mesmo ouvido que ele tinha morrido. "Pra que essa pressa, homem?" perguntou ele. Cícero, sem querer segurar a conversa, disse que estava bem cansado. Mas o outro insistiu. "E cadê aquela parda que tu estava amigado mais ela?" perguntou Zé Tinteiro. Embriagado, Cícero sentiu confiança em revelar ao conhecido a sua desolação. Contou tudo, até mesmo do seu arrependimento de ter dado uma surra na ex-amante. Zé Tinteiro demonstrou compaixão por ele. E com isso, Cícero Grande até mesmo chegou a chorar, ainda sobre o efeito do álcool. "Ela nunca mais vai me querer de volta, Zé", disse Cícero com a voz embagada pela cachaça e pela tristeza. "Tem um jeito, homem", falou Tinteiro, e contou ao estribeiro como ele mesmo tinha conseguido casar com uma das moças mais bonitas do Bem-te-vi. "É um pacto com o cão. Agora é coisa para quem tem coragem", disse Zé Tinteiro, e explicou que a única forma de fazer alguém se apaixonar ou perdoar o outro era através de um pacto com o diabo. "Você vai de meia-noite em uma encruzilhada levando uma vela preta. Quando chegar no meio da encruzilhada, você acende a vela." E assim ia falando o feirante do Bem-te-vi e ensinou uma reza para que Cícero pudesse chamar o diabo. "Você repete essa reza 7 vezes. Quando ele vier, você vai pedir o que quiser. Agora ele vai te pedir também uma coisa em troca", falou Zé Tinteiro. "E o que é?" perguntou Cícero. "Aí eu já não sei. Para cada um, ele pede uma coisa diferente", disse o feirante. Cícero seguiu para sua casa e ficou pensando naquilo. Nunca tinha pensado nessas coisas de Deus e do diabo. Para ele, aquilo sempre fora conversa fiada. Mas agora pensava no conselho que tinha recebido daquele conhecido. Por sorte, tinha algumas velas e entre elas uma de cor preta. Era quase meia-noite quando ele saiu no rumo do canavial do engenho. Cícero andava depressa para chegar na encruzilhada que ficava no meio da mata, logo depois do canavial. Aquele era o caminho que ele sempre passava quando ia cortar cana. Naquela hora, ninguém andava por ali. Não tinha nada a perder se tudo desse errado. Acendeu a vela preta e repetiu a reza que tinha aprendido 7 vezes. Na última vez, sentiu um vento agorento soprar, balançando tudo que era pé de planta. Então, tudo se acalmou. Cícero então ouviu uma voz suave. "Quem me chama em tão tardias horas?", disse aquela voz tenebrosa, mas ninguém apareceu. O estribeiro, na hora, emudeceu. Tentou falar, mas a voz não veio. E só depois de muito esforço, conseguiu gaguejar seu nome. "E o que você quer, Cícero?", perguntou a voz que parecia vir dos 4 cantos dos caminhos. "Eu quero que uma pessoa esqueça o mal que eu lhe fiz e que volte me amando ainda mais", disse o estribeiro. "Vocês mortais sempre pedindo as mesmas coisas. O que eu quero saber é o que você me dará em troca", perguntou a voz do diabo. "E o que você quer?", quis saber Cícero. "Se me entregar sua alma, eu lhe darei o que me pede", disse a voz. Cícero mal pensou e já respondeu: "Ah, pois ela é sua, se me trouxer Mila Branca de volta", falou Cícero. "Nesse momento, ela já pensa em você, porém deverá esperar. Espere, e ela virá até você", falou a voz do diabo. E assim Cícero
voltou para casa, disposto e esperançoso, naquela espera. Uma semana passou, depois outra e mais outra. Logo, um mês se passava e nada do que o diabo tinha dito se cumpria. O estribeiro passou a achar que aquilo era besteira dele, coisa da cachaça, que na verdade não tinha visto nada daquilo. Era tudo ilusão, e tratou de deixar de lado. O caso do Bem-te-vi já estava caindo no esquecimento de todos, menos na lembrança do magoado coração de Cícero, que continuava esquivo e calado e fugindo, o quanto podia, do contato do povo, do engenho e também do Bem-te-vi. Era no sábado, Cícero se preparava para uma viagem. No domingo, ele ia ao Camivu Grande, onde sabia que encontraria Mila Branca. Ninguém sabia que ocultos propósitos ia Cícero ao encontro da ex-amante. Talvez ele próprio, até então, não soubesse bem. Só o tempo e os acontecimentos diriam os intuitos dessa jornada ao Camivu. Uma coisa estranha aconteceu na véspera da viagem do moço do Liberdade ao Camivu Grande. Uma coruja rasga-mortalha passou cantando quase toda a noite de sábado para o domingo na cumieira da casa de Cícero. A ave agourenta que tão estranhamente o visitava exatamente na véspera de sua caminhada até o Camivu. Chegou domingo, fechou a casa e saiu. Em Bem-te-vi, quebrou o jejum daquela manhã no barracão da feira. Aquela hora já estava cheio de gente e abarrotado de mercadoria para a feira daquele domingo. Comprou um cipó e botou o pé no caminho, no rumo do Camivu Grande. Ia pronto para o que desse e viesse nessa empreitada, e que talvez tivesse que arrancar Mila Branca das mãos de Zé Sotero. No fundo, o que pretendia Cícero nessa caminhada ao Camivu não era brigar com Zé Sotero, mas sim uma reconciliação com a ex-amante. O que na verdade queria ele era a volta de Mila Branca para a casa da pitombeira. No caminho, lembrou-se Cícero das últimas palavras que o diabo tinha falado, que ele devia ter esperado. Mas o que pode a razão diante dos ímpetos da paixão humana? Já descendo a estrada da ladeira do Barro Vermelho, já quase chegando perto do Camivu Grande, pensava ele em encontrar a Mila Branca. Imaginava até mesmo em lhe pedir desculpas pelo que tinha feito. Mas Cícero não tinha se enganado em seus pensamentos. Descendo a ladeira, ele viu lá embaixo um homem e uma mulher, caminhando e conversando. Subiam a ladeira no rumo do Bem-te-vi. Ao avistá-los, Cícero parou na estrada. O par continuou a andar sem se aperceber da presença do homem parado no lado oposto. De repente, o casal parou. Tinham avistado Cícero. Aqueles dois que estavam ali parados diante do estribeiro do Liberdade eram ninguém mais que Zé Sotero e Mila Branca. Ao reconhecê-los, Cícero deu mais alguns passos à frente e parou diante deles. Estavam agora frente a frente, separados por uma pequena distância. O que iria acontecer? Cheia de susto e de medo diante daquele inesperado encontro, Mila Branca tentou se proteger atrás de Zé Sotero. Diante daquela atitude da ex-amante, procurando naquele momento a proteção do seu novo amor, Cícero sentiu uma humilhação profunda e que lhe impôs naquele instante pela ex-amante. Sem tomar conhecimento da presença de Zé Sotero, gritou ele para ela: "Eu vou te matar de pau!" E botou-se na direção dela, possesso, já com o cipó na mão. Mila, apavorada, se despregou dos braços de Zé Sotero e largou na carreira, subindo a ladeira, por onde tinha acabado de vir. Sotero, nesse momento, se viu diante de Cícero. "Para aí, cambiteiro. Na minha frente, homem não bate em mulher não", disse ele. Ouvindo o insulto de Zé Sotero, Cícero esbarrou de súbito para cima do homem do Camivu.
De cacete você já apanhou, cabra covarde. Agora eu vou te picar todo na faca, disse Cícero, mostrando o facão que tinha trazido. Mas nesse momento, Zé Sotero puxou do quarto uma pistola de 2 canos. E quase a queima-roupa despejou 2 tiros no largo peito do moço do Liberdade, que cambaleou e rolou no chão. Seu sangue agora escorria lentamente pelo barro vermelho da estrada batida de sol. Estava morto Cícero. E assim teve fim aquela rixa dos 2 homens. Zé Sotero acabou também não ficando com Mila Branca. E quanto a Cícero, acabou se cumprindo a sentença que a coruja gorenta tinha lhe avisado. Levava então o diabo a vida do ex-cambiteiro. No interior de Pernambuco, na zona da mata, existia um dos maiores engenhos. O engenho Limoeiro. E essa é a história de como ele se desgraçou. Euclides já tinha chegado há um mês do Recife, onde estudava direito. O pai tinha lhe convocado com extrema urgência. Seu irmão mais velho, Jordão, havia falecido. Os médicos que cuidaram dele não conseguiram identificar o terrível mal que acometera o jovem de apenas 26 anos. Foi tudo tão rápido, em apenas um final de semana, o rapaz já tinha falecido. Recomendaram que o enterro fosse feito o mais rápido possível, temendo que aquele mal pudesse ser contagioso. O caixão também teve de ser todo fechado. E tudo aconteceu do jeito que tinha de ser. Esse acontecimento trouxe muitas mudanças na vida de Euclides. Antes era o escolhido da família para ser doutor, ser advogado, e já estava concluindo seu curso, quando o pai lhe convocara para vir ao enterro do irmão. Os planos do Coronel Bastos, na verdade, agora seriam outro. Euclides assumiria a função que pertencia antes ao irmão, se tornar o futuro senhor do engenho Limoeiro. Cargo que o rapaz não queria. Estava acostumado à vida urbana na capital. Andar de carro, ir aos cafés e ao teatro e ao cinema. Tudo o que um jovem da aristocracia recifense poderia querer. Mas não adiantou ele discutir com o pai, nem mesmo a ajuda de sua mãe, Dona Isabel, que sempre ficava do lado do filho. Ela não conseguiu dobrar o velho militar. Coronel Bastos levava tudo à mão de ferro. Sua palavra era a lei, ali no engenho Limoeiro. Numa certa tarde, após a missa de 7º dia, Euclides viu parar na porta da casa grande uma velha carroça. E dela desceu seu Raimundo, o carreiro do engenho. Na carroça ficou uma moça que o rapaz conhecia bem. Era Gorete, a filha do velho carreiro do engenho. Devia estar mais ou menos com uns 20 anos, pois lembrava que ela tinha quase a mesma idade que ele. Filha de seu Raimundo, Gorete teve um pouco mais de regalias na vida do que os filhos dos outros empregados do engenho. Inclusive, tinha aprendido junto com ele o abecedário, na capelinha, com o padre como professor. Ele tinha avistado ela no enterro do irmão, mas não pôde falar com ela devido ao momento de pesar e do amparo que dava sua mãe. Apenas viu de longe, vestida de preto, junto do pai. Fazia mais de 10 anos que ele não via ela, desde que fora estudar no Recife. Boa tarde, seu Euclides, saudou a moça. Boa tarde, Gorete, respondeu ele. Então o senhor ainda lembra de mim? Falou ela sorrindo. Lembro sim. O que tem feito da vida? Perguntou ele. Desde que mãe morreu, eu tenho feito as tarefas de casa. Faço a comida de pai e preparo tudo para ele. E assim
e emendaram aquela conversa que se estendeu até o momento em que o carreiro voltou com a encomenda dada pelo coronel para levar até o centro da cidade. A moça foi junto com o pai. No outro dia, no mesmo horário, os dois se encontraram de novo no mesmo lugar. E dessa vez, a moça lhe entregou algo. Doce de caju, disse ele ao abrir o pacote. Aquele era o doce preferido dele quando menino. Era uma especialidade que Dona Maria, a mãe de Gorete, sempre preparava. O coronel pedia a ela que fizesse aqueles doces para o agrado do filho. E quando Euclides sentiu o cheiro do doce de caju, se viu transportado para a infância. Mãe me ensinou a fazer esse doce. Eu estou pensando em vender por encomenda, falou a moça, que logo partia com o pai, novamente, no rumo do centro da cidade. Euclides ficou ali alguns minutos, inebriado pelo cheiro do doce. Foi até a cozinha, pegou uma colher e comeu todo. Assim que a calda do doce tocou sua língua, o rapaz sentiu uma felicidade. Algo havia mudado nele. Uma luz invadia as trevas que o destino tinha lhe trazido com a perca do irmão e o fim da carreira de advogado. Sentiu vontade de estar de novo com Gorete, uma vontade enorme. Tanto que naquela noite não dormiu, pensando na moça. No outro dia, nem esperou que a tarde chegasse e a cavalo passou por perto da casa da moça. Para sua sorte, Gorete acabava de estender no varal as roupas recém-lavadas. Ali, os dois conversaram por horas. E à tarde, ela surgiu de novo, sorrindo, na carroça com o pai. Os encontros, que passaram a se repetir todos os dias, logo evoluíram para encontros escondidos. Muitas vezes, no tarde da noite. Euclides estava apaixonado pela moça. E tu vai ter coragem de se casar comigo mesmo, Euclides? Perguntava ela em um dos esconderijos do casal. Vou sim, eu não me importo com essa diferença de cor não. O que importa é o que eu sinto por você, falou ele, mas o segredo do casal tinha sido descoberto, por mais que tudo fosse planejado de forma perfeita por Euclides. Dona Isabel, com seu faro de mãe, já tinha notado e percebido as fugas do filho. Guardou segredo, esperando que aquilo entre a mulata e o filho fosse chuva passageira. Pensava que fosse apenas um jeito do filho esfriar a cabeça pela morte do irmão e com o futuro como senhor do engenho limoeiro. 8 meses haviam se passado e o rapaz parecia cada vez mais apaixonado pela moça. A mãe não via aquilo com bons olhos, um filho branco perdido em amores por aquela mulata. Não podia contar com o marido, pois o carreiro seu Raimundo era trabalhador de muita estima do coronel. Então, em segredo, ela foi até a casa de uma velha mandingueira, conhecedora como bruxa, dominadora de artes e magias. Tinha sido bem recomendada por uma das cozinheiras. Ela se chamava Nha Chica. O que a senhora quer comigo? Perguntou a velha. Eu quero um jeito de separar meu filho de uma mulata, lá do engenho, falou Dona Isabel. A velha falou que sabia como e receitou uma mandinga, uma mistura que devia ser passada no peito do homem em noite de lua cheia. A velha preparou tudo e recebeu seu pagamento. Dona Isabel esperou o filho voltar de um dos encontros noturnos e passou a poção assim que ele dormiu. Ficou na espera, porém o tempo passava e nada. A velha mandingueira fazia e encomendava outros feitiços e rituais, mas nada dava certo para afastar o casal. Sinhá, eu nunca que vi em vida um casal difícil de separar que nem esse. Nem mandiga braba tá dando jeito. Deve de ser o amor dos dois, amor forte, amor verdadeiro, atrapalha os trabalhos. O que pode dar jeito é só um trabalho de morte, disse a velha bruxa.
Dona Isabel não queria que a moça morresse. Acreditava que havia tempo para dar um fim naquilo. Porém, era tarde demais. Naquela mesma noite, durante a janta, ela viu o filho falar o que mais temia. Pai, eu quero me casar com Gorete, filho de seu Raimundo, nosso carreiro, disse ele. O pai ficou enfurecido. Como um rapaz estudado pode querer sujar o nome da família desse jeito? Gritava ele com o Euclides. E não adiantou o rapaz explicar os seus bons sentimentos. O coronel não aceitava aquilo. Euclides tentou recorrer ao apoio da mãe, mas Dona Isabel, que já sabia de tudo, acabou, para a decepção do filho, dando razão ao marido. Você é jovem, Euclides, não sabe nada da vida. Essas mulatas são apenas um passatempo. Branco tem que casar com branca, disse a mãe, disfarçando que estava tão surpresa quanto o marido. Pois se o senhor quer que eu continue no engenho, deve dar permissão. Caso contrário, eu vou sumir no mundo, com Gorete. Nem que para isso eu passe a viver aos Imboléu, disse Euclides, decidido. O coronel, depois de ponderar, achou que o melhor era dar permissão ao filho para aquele casamento. Euclides deu a boa nova a Gorete, que vibrou de felicidade com aquela vitória. O casamento ficou marcado para o mês seguinte. Dona Isabel, que não havia ainda desistido, resolveu procurar de novo a velha bruxa. Pediu que ela fizesse um feitiço para a morte da mulata. Pode deixar, sinhá, respondeu Inhaxica, garantindo que a morte ia fazer uma visita a ela. A velha explicou que faria um ritual onde invocaria uma entidade da morte, e ela iria pegar o nome de quem devia matar dentro da boca de um sapo. Assim, foi escrito o nome da moça num pedaço de papel e colocado dentro da boca de um cururu. Depois, a velha bruxa costurou a boca do animal. Dona Isabel ficou apreensiva naquela noite. E como a bruxa tinha dito, a morte veio mesmo. Só que veio para a pessoa errada. Naquela mesma noite, o senhor do engenho limoeiro morria. O coronel Bastos tinha sofrido um desmaio repentino. E dali só saiu para o próprio enterro. Nem tempo de chamar os médicos eles tiveram. Morria o pai 1 ano depois da morte do filho mais velho. Dona Isabel viu que os feitiços não estavam saindo do jeito que ela queria. Gorete não morreu, mas o casamento tinha sido adiado, pois não ficava bem o filho casar tão recentemente com o corpo do pai ainda mal esfriado. Euclides assumiu o engenho do limoeiro e ficou marcado que dali a 6 meses ele e Gorete se casariam. Agora quem decidia tudo era ele. Dona Isabel não tinha mais voz. Parecia que o amor entre o filho e a mulata era coisa forte, coisa que bruxaria nenhuma podia quebrar. A mãe teve que aceitar a decisão do filho e no tempo combinado viu ele se casar com Gorete. O casamento rendeu meses de falatório nos arredores da cidade e foi até notícia lá no Recife. Mesmo assim, Dona Isabel não fingia o quanto não suportava a nora e a todo momento procurava algo para pôr defeito no que ela fazia, fazendo fofocas ao filho. Só que agora ela desejava mais do que nunca a morte de Gorete. Apenas com a mulata morta, o filho estaria pronto para um novo casamento, sem sujar o nome da família. De volta à casa da velha bruxa, recebeu nova receita. Inhaxica entregou a Dona Isabel um pote com terra de cemitério e disse que ela devia encher um balde de água e depois jogar dentro dela a terra do cemitério. Em seguida, lavar ali qualquer veste da nora. Assim, ela haveria de adoecer mortalmente. Dona Isabel, então, certa manhã, esperou que a casa estivesse vazia, já com o vestido de Gorete seco após o ritual. Assim que viu o silêncio na casa grande,
seguiu para concluir seu plano: colocar a veste da nora de volta no lugar. E foi ao abrir a porta que tomou um susto. Ela viu Gorete ajoelhada diante de um bode enorme e de olhos vermelhos. Dona Isabel ainda conseguiu ouvir a voz grave que saía daquela criatura, que de repente sumiu do nada. "Mas o que é isso?" gritou Dona Isabel. E então viu a moça se levantar e nas mãos segurava um enorme livro preto. Era o livro macabro de São Cipriano. "Eu estava esperando pela senhora mesmo, Dona Isabel", disse Gorete. "O que você quer comigo, sua bruxa?" falou Dona Isabel. "O tempo todo a senhora tentou acabar comigo, não foi? Apenas gastou seu dinheiro em vão com aquela velha bruxa. Ela não chega nem perto de mim. Eu sou uma feiticeira de verdade. Eu seduzi seu filho mais velho e o matei com um feitiço quando ele não quis se casar comigo. Eu enfeiticei também Euclides para que se apaixonasse por mim. E digo mais, também matei o Coronel Bastos para que seu filho assumisse logo o engenho e assim eu me casasse com ele. Agora chegou sua vez. Só vai existir uma senhora no engenho limoeiro. E essa sou eu", disse Gorete. E antes que Dona Isabel pudesse ter qualquer reação diante daquelas macabras revelações, a moça passou a ler o livro de São Cipriano em voz alta. Dona Isabel também falou algo, mas de repente caiu no chão. Naquele começo de tarde, Euclides ficou sabendo da terrível notícia. Sua mãe estava morta. Foi mais um abalo que o pobre rapaz sofreu. Gorete disse que a encontrou naquele terrível estado no chão e já não podia fazer mais nada. O rapaz passou o dia triste e o enterro da mãe ficou combinado para o dia seguinte. À base de remédios, ele dormiu naquela noite. Assim que o marido dormiu, Gorete sorriu feliz. Tinha conseguido tudo o quanto tinha desejado e feito o seu ritual, vendido a alma ao diabo, para que se tornasse a senhora do engenho limoeiro. Agora ela pensava no modo de escapar daquele pacto. Queria ter filhos e, segundo seu trato com o diabo, deveria entregar todos seus filhos assim que nascessem como sacrifício. Gorete sabia que o diabo era implacável, mas imaginava que devia haver alguma forma de quebrar aquele pacto e ter uma vida normal. Mas de repente se assustou. Viu à sua frente aquela criatura negra e peluda, com cara de cachorro. Era um lobisomem. A moça ia gritar por socorro ao marido, mas quando olhou, ele não estava na cama. E não estava lá, porque ele é quem era aquela criatura. Euclides tinha se transformado naquele lobisomem à meia-noite. E no novo golpe que a criatura deu, fez a cabeça da moça ir parar longe. Antes de morrer, Dona Isabel tinha jogado uma praga para que o filho se virasse em bicho. E assim se encerrava a história do engenho limoeiro. Depois daquela tragédia, Euclides desapareceu e nunca mais foi visto naquelas redondezas. São poucos os que sabem dessa história. E quem passa por ali, às vezes, nem imagina que ali existiu um dos maiores engenhos de Pernambuco. Mestre Lucas estava animado em contar aquelas histórias para aquela multidão lá no engenho. E logo passou para outra história. Seu Mariano trabalhava no engenho Caçoada como vigia. Quando dava 11h30 da noite, ele trocava o expediente com o vigia que ia passar a madrugada. E dali ele voltava para casa. Pegava uma estrada no breu da noite, bem esquisita. Naquela estrada ele vinha sozinho. Por ali não passava ninguém, a não ser um padre velho
que sempre cruzava com ele e lhe saudava um boa noite. Seu Mariano sempre achou aquilo muito estranho. Um padre andando por aqueles ermos naquelas horas. Curioso, ele certa vez decidiu seguir aquele padre. Não tinha como saber de onde ele vinha, mas podia saber para onde ele ia. E assim que cruzou com o padre no meio da estrada e lhe respondeu boa noite, ele esperou o homem tomar uma distância e o seguiu de longe. Andou foi muito, até que numa encruzilhada o padre sumiu feito fumaça. Seu Mariano foi até o lugar e lá encontrou uma pequena cruz. Depois ele ficou sabendo que foi justamente ali que tinha sido morto um padre. Ninguém soube como aquele padre morreu, mas aquele lugar ficou mal assombrado. O povo, quando terminou de escutar essa história, ficou mais uma vez de boca aberta diante da revelação daquele padre sem uma alma penada. Mestre Lucas nem deixou o povo respirar e já soltou outra história. Josué, toda sexta-feira, saía para uma festa de forró que tinha lá para os lados do Engenho Santa Rita. Já era coisa certa. Era uma festa famosa que tinha por lá já há mais de 30 anos. E toda sexta-feira reunia o povo para dançar forró. Vinha gente de todo canto, de Ribeirão, Ipojuca, Sirinhaém e até de Vitória de Santo Antão. O forró era famoso. Era o lugar que os jovens da região se reuniam para namorar as moças. Josué, toda noite de sexta, estava como certo de ir pro forró do Engenho Santa Rita. Mas o cabra azarado ele, nunca que conseguia uma moça para dançar. Sempre acabava suas noites cheio de cachaça e voltava aos emboléu para sua casa. Mas naquela noite as coisas pareciam que ia ser diferente. Depois de meia-noite, sempre aparecia por lá uma moça de fora. Ninguém ali nunca tinha visto aquela moça. Diziam que ela era lá de Vitória de Santo Antão. Era a moça mais bonita do forró, uma mulata puxando para a cabocla. Era a moça que todo mundo queria dançar. Todos os rapazes faziam às vezes fila só para pedir a ela para dançar. Mas cadê que ela queria? Ficava lá no canto dela, só olhando para os outros dançar. Nem mesmo o filho de um senhor de engenho ela aceitou dançar certa vez. O negócio dela era só ficar vendo os outros dançar. Mas naquela noite, ela se aproximou de Josué. O cabra estava todo amuado num canto do terreiro. Após a mulata foi lá até ele. Perguntou ela para ele. Josué gaguejou na hora. Ele já tinha visto aquela moça ali várias vezes, mas nunca quis esperar justamente um convite dela para dançar. Até os rapazes ricos ela tinha rejeitado o convite de dançar. Imagine ele que era muito pobre. Como que ela ia justamente chamar ele, que quase ninguém dava atenção naquela festa? E sem perder tempo, ele já puxou a mulata pro meio do terreiro e começou a dançar um arrastapé. Todo mundo ali ficou só de olho nos dois. Se ela aceitou dançar com esse jegue, não haverá de negar uma dança comigo, disse o filho do senhor do Engenho Santa Rita, que ficava de olho na moça a noite toda. Mas assim que a música acabou, ele correu lá. Quando chegou perto, já foi pegando no braço da mulata. Venha dançar comigo, eu sou o filho do dono desse engenho. Mas a mulata disse que só dançaria com Josué naquela noite. E entre uma música e outra, os dois conversaram foi muito. Josué ficou sabendo que o nome dela era Cátia e morava em Ipojuca. Josué dançou com Cátia aquela noite toda. E assim que o forró acabou, a moça anunciou que ia embora. Josué logo se propôs a levá-la em casa, e Cátia aceitou. Assim, os dois foram seguindo e conversando pelo caminho. Na estrada, Josué sentiu
um frio enorme que lhe arrepiou todo. A moça não demonstrava sentir nada. Aquela estrada era muito escura e esquisita por causa das árvores, que era muito comprida e cobria quase todo o céu. Quando chegaram na beira de um caminho, ela disse para Josué: "Eu vou ficar por aqui. Minha casa é lá no fim desse caminho. Obrigado por você ter vindo comigo", disse ela. E então se aproximou do rapaz e lhe deu um beijo. O beijo era tão gelado quanto a pele dela, assim que Josué sentiu os lábios. Mas ele não estranhou, achou que era por causa da friagem da madrugada. A moça seguiu pelo caminho e Josué voltou pela estrada todo feliz, no rumo de sua casa. Estava feliz demais. Tinha tirado sorte grande naquela noite. A semana toda passou pensando na mulata. Contou tudo para os amigos de como tinha levado ela até sua casa e até mesmo dado um beijo nela. Esperou penosamente pela sexta-feira seguinte e quando chegou se arrumou todo, botou um perfume que tinha comprado de um amigo e foi pro forró do Engenho Santa Rita. Mas chegando lá, cadê a mulata? Andou por todo o terreiro e não viu nem a sombra de Cátia. Perguntou a um e a outro e ninguém disse que tinha avistado ela naquela noite. O forró terminou e nem sinal dela. Voltou para casa triste. E durante a semana até passou a fazer questão de andar por perto da casa da moça, mesmo sendo muito distante. Largava do serviço no engenho e ia direto para aquela região para ficar rondando, na esperança de ver a amada. Mas nenhum sinal da moça ele via. Até pensou em ir lá na casa dela, à procura, mas não tinha coragem de aparecer por lá assim, sem saber quem eram os pais dela. Esperou 1, 2, 3 sexta-feira e nada de Cátia aparecer no forró. Seus amigos logo começaram a zombar, dizendo que ele tinha feito a moça desistir de ir pro forró. O pior, que toda aquela espera só tinha deixado Josué ainda mais apaixonado pela mulata. E assim, decidiu que na semana seguinte ia bater lá na casa dela. E foi justamente o que ele fez. Assim que saiu do seu trabalho no engenho, foi até Ipojuca. Seguiu pelo caminho onde tinha deixado ela na última vez em que tinha visto e foi bater na porta de um casebre. Quem abriu foi uma velha. "É aqui que mora uma moça por nome Cátia?" perguntou ele. A velha olhou bem pro rapaz e falou: "Ela dançou com você lá no forró do Engenho Santa Rita, não foi?" Josué, espantado com aquilo, balançou a cabeça confirmando: "É, meu filho, de tempo em tempo vem um rapaz aqui falando essa mesma coisa. Minha filha morreu já faz mais de 20 anos. A alma dela é quem vaga por essas estradas até o forró de Santa Rita", disse a velha. Quando Josué ouviu aquilo, ele se arrepiou todinho. A velha contou que a filha sonhava em ir pro forró do Engenho Santa Rita, mas ela e o marido nunca consentia uma coisa daquelas, porque era muito distante. Mas a moça era desobediente e, incentivada pelas primas, certa madrugada saiu escondida pro forró. Lá, um rapaz queria a todo custo dançar com ela, só que ela não quis. Nessa noite, quando voltava com as primas, esse rapaz apareceu e a levou à força para dentro da mata. 2 dias depois, os urubus indicaram onde ela estava morta. O rapaz era conhecido de lá e depois foi preso pelo delegado. Ele já estava se preparando para fugir. O maldito matou a menina e jogou ela na mata. Desde esse dia, nunca mais a alma dela teve descanso. Vivia de caminhar no rumo do forró de Engenho Santa Rita toda sexta-feira, no depois da meia-noite. Nunca teve descanso. Josué, depois que ouviu aquela história, voltou para casa todo desolado. Tinha dançado e se apaixonado por uma moça que já tinha morrido já fazia mais de 20 anos. E assim, Mestre Lucas terminou aquela noite de histórias no engenho. E o povo
voltou todo cabreiro e assustado para as suas casas. Quanto a mestre Lucas, recebeu seu pagamento, uma boa poupuda quantia que ia dar para ele passar alguns meses folgado.